Bem, conflito entre pais e filhos sempre tem, principalmente quando a gente é adolescente, né? Toda pessoa tem conflito com mãe e com pai. Todo mundo. Uns mais, outros menos, né? Uns são ambientes tóxicos, outros a culpa é do pai, outros a culpa é dos filhos, né? Então é um assunto muito vasto para a gente esmiuçar isso. Mas o que a gente pode gerar é um padrão. Por exemplo, por que muitos pais abandonam os filhos? Tem alguns pais que abandonam os filhos porque são ruins. E outros abandonam os filhos porque os filhos são ruins. Então não dá, mesmo sendo filho, que o cara se afunde com eles. Tem mães e pais que são ótimos e eles socorrem os filhos. Mas tem filhos que não querem socorro, né? Então a questão de pai e filho é uma questão muito ampla, né? Por exemplo, às vezes a mãe joga os filhos contra o pai. Então o pai não vai ter espaço para educar os filhos. Às vezes o filho joga o pai joga os filhos contra a mãe. Então a mãe abandona. Às vezes a mãe abandona os filhos, né? E às vezes não abandona. E às vezes o cara cheirando no sovaco do filho, o filho tá nem aí pro cara, o cara é o cara mais ruim do mundo. Então se dane. Você tá entendendo? Então, essa questão de relacionamento entre pai e filhos tem muito a ver com espíritos, com traumas, com convívio. Sabendo que os conflitos entre pai e filhos não tiram o brilho de ser pai, nem de ser filho, nem de ser mãe. Porque cada caso é um caso. Eu conheço mães que são a coisa mais maravilhosa do mundo. Elas enfrentam, a Keren Espíndola é uma mãe maravilhosa. É uma mãe maravilhosa, né? Ela é uma mãe maravilhosa em tudo. Até as filhas são apaixonadas pelo pai, porque ela joga os filhos pro pai. E às vezes o pai não corresponde, né? Mas assim, ela é maravilhosa porque ela ama o pai, ela ama as filhas, ela cuida. Então tem muita gente boa. Mas também, às vezes, ninguém sabe se é o DNA ou se é um ambiente tóxico. Há conflitos. Os conflitos são administráveis. Ou a gente aprende a administrar ou não vive, né? Não tem conflito somente a negação dos filhos, sem motivo. Sim, às vezes tem motivos, né? Porque tem filhos tóxicos. As pessoas também pensam só em pai tóxico, em mãe tóxica, narcisistas. Mas tem filho que é o capeta. Então, por que é o capeta? É DNA, é demônio, é o quê? Né? Então, essa área é uma área muito ampla para discussão. Você pode estar me ouvindo agora ao vivo, né? Você pode dar sua opinião, né? Mas quais seriam os motivos principais do afastamento entre pais e filhos? O afastamento é a parte mínima, né? A parte mínima que pode se haver. Agora, existem moídos piores, que é um ficar inimigo do outro, um querendo destruir o outro, né? Aí tem a questão do aborto, que às vezes volta. Veja aí, o aborto volta e volta com raiva, né? A mulher abortou, aí teve outro filho, né? E ele volta com raiva, né? Então tem essa tese nossa aí, o aborto volta, né? Às vezes a mãe provoca um aborto, aí engravida novamente de uma filha ou filho. Então esse filho vem revoltado contra ela, sem motivos. Às vezes essa revolta é com motivos, às vezes sem motivos, às vezes quando não tem motivo se gera motivos. Então a bênção de Deus pode acalmar os ânimos. Agora, quando um pai é inimigo do filho, ou a mãe é inimiga do filho, existem vários tipos de inimigo. Aquele que vai, faz macumba, tenta destruir. Mas existem aqueles também que dão maus conselhos. Então, como a coisa é muito variada, nós não podemos dizer apenas que mandei uma oferta pelo Pix, pastor. Abençoa, Nilza. Obrigado, Nilza. Deus te abençoe, tá? Obrigado. Então, assim, nós não podemos dizer que é um motivo só. Isso pode ser N motivos e cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, pode-se haver motivos reais, imaginários, espirituais. Às vezes, quando não se tem motivo, se cria de um ou de outro lado. Eu sei que quem ganha com isso é o diabo. Até hoje, como também tem filhos de vários pais separados, acontece isso, né?
Minha mãe fala todo mundo que eu não quero homem, mas o meu sonho é casar. Sua mãe se torna inimiga, tá profetizando, né? Profetizando coisa ruim. Mas antes de você ser filha da mãe, tá? Você é filha de Deus. Tem cuidado com maldição de mãe. Cada um fica com sua maldição. Você não precisa aceitar essas palavras dela não, tá? Então, existem N casos. N. Quem ganha com o mal é o diabo. Às vezes, por exemplo, um cara é separado. Aí abandona os filhos. Não deve abandonar. Tem que cumprir. Mas às vezes também o cara quer chegar e a outra parte não deixa. O cara é dono de uma grande gráfica. Ele falando comigo, ele me chamou para dar o dízimo. Aí ele deu o dízimo para mim. Aí ele disse, pastor, ore pela minha ex-mulher e minhas filhas. Só de salário, ele dá 4 salários mínimos para as ex-mulheres. 4. Mas para a ex-mulher dele, que não gosta muito dele, nem de homem, ela odeia homem. Ela diz que homem não presta, homem é um cão, homem tá tudo bem. Tem homem que não presta mesmo não, né? Aí coloca as filhas e filho contra ele. Então todo mês está na continha dela lá. E ela tá com a barriga cheia, a boca, ó. Mas o cara é um cão, é um demônio. Tá entendendo? Aí às vezes essa mulher aí que faz isso, se engravida de um mala na comunidade, ela não cobra nem a pensão do mala. Então há muitos problemas difíceis de catalogar. Sabe-se que o mal só quem ganha é o diabo e o bem, tá entendendo? Então o que acontece? Esse cara quer ver os filhos, ela não deixa. É uma super proteção, porque proteger é bom e super proteção é pior do que abandono. Aí fica... Tem mãe que enlouquece o filho e tem pai que enlouquece o filho também. E o filho fica ouvindo 24 horas. Seu pai não presta, seu pai é o cão, seu pai não presta, seu pai é o cão, seu pai não presta, seu pai é o cão, seu pai não presta. O guri vai acreditar. Vai chegar um dia que ele vai dizer, o cão mesmo, ele soltou um peido. Né? Mesma coisa é a mãe. Essa briga existe. Né? Veja casos aí na televisão de pais separados. Né? Mas uma coisa se não dá para conviver, é melhor que convivam longe. Mas o papel de pai e de mãe tem que ser feito. Né? E um tem que respeitar o lado do outro. Dentro de uma casa, né, evitar conflitos e abençoar os filhos. Né? E também ver se alguns filhos não merecem. Né? Nós vemos aí um caso muito famoso no Brasil de uma filha que foi rejeitada a vida toda sem merecer. Ela era muito boa, ela queria só o nome da pessoa. E o pai não aceitou. Ela era filha de uma empregada. E o pai morreu. Aí quando ela morreu, o pai mandou uma coroa de flores. E a gente viu o outro lado, o filho pinta e borda, e o pai cheirando na poupança dele. E o filho, então a gente vê uma contradição aí. Uma era doida e não tinha nada. Doida pelo pai. E o outro é doido da cabeça e de drogas, dizem, né? E o pai cheira lá na poupança dele. Tá entendendo? Então, a questão é muito relativa. É muito relativa, de pessoa para pessoa, né? Minha mãe passa a mão na cabeça dos meus irmãos, mas me persegue por besteira. Maria Sofia. Isso também, olha, como a gente esmiuça esse assunto, não fala nome não, tá, gente? Por favor. O sistema, né? A questão é o seguinte, tem mãe, eu já vi mãe perseguir filha porque parece com o pai, assim, pastor, minha mãe me persegue, se pudesse me matava. Por quê? Porque eu pareço com meu pai. E os irmãos ficam cheirando na poupança dos irmãos, que nem cachorro cheirando na poupança do outro. Se os irmãos fizerem o que fizer, a filha, tem mulher, tem mães que perseguem, e pais também, né? Só homem, outros perseguem só mulher, e são questão de maldições comportamentais. Quem ganha com isso é só o demônio, né? E tem mães que não fazem nada na vida. É o dia todo falando mal do pai. Vai querer que o filho goste do pai como? Né? E besteiras e moídos sempre tem família. Agora, como se encara essa besteira, esse moído, é o fato de cada um encara de um jeito, né? Pastor, estou de olho numa moça e alguns dias eu sonhei, aí é outro assunto. Vamos conversar à tarde sobre isso. Para terminar, né? Paulo César, pastor, abençoe meu dízimo, fiz o Pix sexta-feira.
Abençoado seja Paulo César, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Seja bendito tudo que você tocar. Amém. Minha mãe me batia muito e falava para os outros que eu tinha o gênio do meu pai. Tá vendo? Tá vendo? Então, esses moídos acontecem. O pastor que trabalha com libertação, ele tem que entrar, ouvir e tentar consertar, porque cada caso é um caso. Então, a mãe batia nela porque ela tinha o gênio do pai, ou seja, talvez parecia com o pai, né? E ela, no caso dela não, mas outras mães odeiam o pai e descontam nos filhos. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Eu já vi filho abandonar o pai, mas o pai é uma desgraça, né? O pai é uma merda, uma bosta, mas tá errado, tá. Tem que acolher, mesmo que seja o que for, né? E filho também. Você tem que acolher. Agora, se o filho for carregado ou tiver problemas, tentar resolver. Depende do problema, né? Depende do problema, que aí tem de 0 a 100. Pode ser uma simples birra e pode ser um desejo de morte. E a questão de parentes serem inimigos, né? Pastor, desde nova que eu sou colocada para trás. Desde nova eu sou colocada para trás. Minha mãe, ela sempre tratou bem minhas irmãs. E meus 2 irmãos. Já comigo, sempre foi diferente. Sempre, passou aqui, sempre me tratou como empregada dela. Olha, tá vendo? Quando a gente começa a falar nisso, começa a catucar e sair as baratas, né? É como um ninho de baratas. Então, cada caso é um caso. E cada família é família. Com a bênção de Deus, tudo dará certo. Agora, com a maldição, meu amigo, não tem família que sobreviva. Tem família que o principal inimigo da pessoa é a família. A minha disse que já queria dar um tiro em mim. Tá vendo? Hoje eu respeito ela, mas feridas doem. Doem porque trata todo mundo bem, trata você ruim porque parece com o pai. É triste quando o pai abandona os filhos pela amante. A questão pais que casam com outra mulher, não tem problema, porque tem muita gente assim, né? Agora a mãe às vezes faz um drama. Seu pai nos abandonou pela amante. Às vezes é triste mesmo. Tem casos aqui no chat que tem mulheres que estão passando fome e triste porque o marido está querendo amante, o marido não consegue nem arrumar amante que não tem dinheiro e abandona as filhas, que são a coisa mais linda do mundo, né? E as filhas amam ele. Meu pai não gosta de mim, nem do meu irmão, dos outros ele amava. Então, olha, veja isso aí, né? Sula Ferreira está dizendo. Então, olha, esses casos aí, né? Existe muito. Às vezes a briga é passional entre homem e mulher e acaba colocando os filhos no meio do fogo cruzado. Ana Maria. Tá certíssimo, Ana Maria. Então é o seguinte, se você vai separar da mulher, cada um vai pro seu lado, meu irmão. Se o cara é ruim, o que vai fazer com o cara ruim? Deixa esse cara caminhar só e tenta sobreviver. Mas não precisa fazer das suas filhas ou filhos um cavalo de batalha. Seu pai não presta, seu pai é mau, seu pai... E às vezes o cara nem é mau, porque não deu certo. Nem tudo dá certo. E outra coisa, nem tudo que não dá certo, não deu certo totalmente. Às vezes uma coisa dá certo pela metade, dá certo 30%. Não ficou os filhos? Não julguei para não ser julgado. Se alguém te ferir, faça diferente. Exato, faça diferente. Se o pai foi ruim com você, não seja um pai ruim, não. Se o filho é ruim, faça o seu papel, engerça a regra e faça o seu papel. Mas mesmo fazendo o seu papel, se o filho for ruim, ele vai falar mal de você. E se ele puder lascar você, ele lasca, né? Isso é horrível. Porque pais e mãe tem que proteger os filhos. Aí houve uma separação, um foi para um canto, outro foi para outro, não importa o motivo. Agora, meus filhos não ficaram, mas aí a mãe com raiva, ou o pai com raiva, ficam jogando um contra o outro. E fica aqui, olha, tem região aqui, tem um prédio, numa região bem longe daqui, que custa hoje em torno de 300 mil, 400 mil reais. É um dos melhores prédios da região. Faz 50 anos que a família briga por esse prédio. Ou seja, agora já está nos bisnetos brigando. Família desunida. Ore a Deus para tentar ter uma família unida, né? Ore a Deus.
Feliz Dia dos Pais, pastor. Que Deus abençoe o senhor com muita saúde, paz e felicidade. Obrigado, Irani Cruz. Obrigado. Né, a questão é que existem muitos casos parecidos um com o outro, né? E esses casos parecidos se repetem. Às vezes, o pai tem um filho ruim e vive babando esse filho ou uma filha, e o filho bom é desprezado. Na igreja também acontece isso. Tantos pastores desprezam o obreiro bom e o obreiro ruim é valorizado. E assim por diante. É um ser humano, né? É um ser humano. Então a pergunta foi: causas do desprezo de pai. Aí tem muitas causas. Tem o problema do próprio pai, tem o problema do próprio filho, né? O cara tem 5 filhos, aí um é drogado, o cara vai tentar consertar. Mas se não consertar, meu irmão, você segue o teu caminho, velho. Eu vou comprometer 4 filhos por causa de tu? Como é que eu comprometo? Não, tá entendendo? Sim ou não? De repente vem os malas te matar aí, mata nós, mata teus irmãos. Eu já vi pai expulsar filho de casa. Por quê? O cara era cocaína, droga, cocaína, droga, cocaína, droga, e os caras cobrando, isso aí. Aí você vai ter que arrumar um lugar para você morar. É triste isso, mas é a realidade. Ele tem que proteger o que tem. Aquele outro doido que orar, ir para a igreja, fazer voto, tentar. Mas eu já vi casos também. O cara tinha 3 filhos. Um é drogado. Aí haja trazer coisa para dentro de casa, a polícia leva, tal. Tudo bem, quando é na polícia, tudo bem, né? Mas aí um dia eu tava devendo um traficantão. Aí o traficante foi e mandou matar dentro de casa. Aí o cara foi lá matar ele, deu 2 tiros nele, deu tiro no pai, deu tiro nos irmãos. Os irmãos morreram, o pai morreu e o desgraçado não morreu. Você tá entendendo? Então ele ficou trazendo o mal para dentro de casa. Então às vezes é necessário cortar, né? Mesmo assim, pastor, eu amo muito meu pai. Sula, todo mundo tem seus defeitos. A gente tem que amar as pessoas com os defeitos que a gente tem, né? Com certeza você será uma mãe que terá defeitos, mas nem por isso os seus filhos devem odiar você. Que ninguém ama o perfeito. A gente ama com defeitos, né? Então perdoe ele, né? Como superar a família? A família é tudo, mas quando não, pode contar com ela. Que base ter? A base de Jesus, Maria. A base é Jesus. Eu conheço família toda desmantelada na droga e na cachaça, e o filho é controlado. Então a base é Jesus. Você não vai ser vítima da sua família, você vai ser um exemplo para ela. Fazer o quê? Não, meu pai é um ladrão, minha mãe é uma rapariga, meus irmãos é pedra. Eu vou fazer o quê? Se entregar? Não. Eu vou fazer a diferença. Com Jesus eu consigo fazer a diferença, né? Eu nunca tive pai, pastor. Fui registrada como pai ignorado. Já fiz questão, hoje não. Aí a pessoa fica triste, chega no dia dos pais, né? Não tem, né? E tem delas que tem e nem ligam. Para você ver como é diferente o ser humano. Cada um monta a sua própria base na vida. Cada um monta a sua própria base na vida, né? A questão é que temos que respeitar, porque todos nós temos defeitos. Seu pai, seus tios, sua mãe, tudo tem defeito. Então se a gente for se ligar nos defeitos, a gente vai dar uma ditada assim: eu sou um coitado, ou usar desculpa: minha mãe era ruim, então eu sou ruim. Não. Tá entendendo? Feliz Dia dos Pais, pastor. Deus abençoe hoje e sempre. Obrigado. Ore pela minha vida sentimental, porque há mais de 4 anos estou só e não consigo ficar com ninguém. Deus prepara uma pessoa especial para você. Tem alguma pergunta nessa área? Como a área é muito vasta, existe uma coisa chamada bênção. E depende do problema, você tem que avançar em cima dele. Ou seja, você tem que orientar, abençoar, se puder, né? Porque às vezes não pode. Às vezes não pode. E você tem que ter muita sabedoria do Divino Espírito Santo para lidar com a gente. Porque o pessoal, com gente é difícil de lidar. Pai tem defeito, mãe tem defeito, né? Às vezes a pessoa não é o preferido do pai, não é o preferido da mãe, mas às vezes a pessoa se faz preferido também, às vezes a pessoa se faz, né? Meu ex-marido tá nem aí pros filhos. Sim,
Mas você não deixa transparecer isso para os meninos, né? Não, você vai gerar uma raiva. E como a gente não sabe separar, né? As mães que falam muito dos pais geram filhos diferentes às vezes, né? Eu já acompanhei vários, não um. Vários casos. Ah, mas seu pai não presta, seu pai não presta, seu pai é um pouco, seu pai não presta, sua mãe não... Às vezes o pai não presta, aí a mãe tem que dizer, seu pai tá todo errado, na cachaça, na raparigagem, aí tá certo, né? Ó, pra você ver como a coisa é melindrosa, né? Mas às vezes a mãe também, por algum motivo que não gosta do pai, ela começa a exagerar. E a mãe, o pai não presta, a mãe não... seu pai é um monstro, aquele lá, seu pai não sei o que lá, sei o que lá, e isso vai contaminando, vai intoxicando, né? Aí quando o guri chegou 12, 14 anos, a guri disse, eu não quero ser igual ao meu pai. Aí a mãe, glória a Deus. Aí ele falou, eu quero ser igual à minha mãe, tá? Meu Deus, como é? Sim, eu quero um peitinho, eu não quero mais ser homem. Aí ela entrou em parafuso. Não somente um caso, repetindo, foram vários casos assim. Bem, o que fazer? A propaganda dessa dá molesta. Então, se o pai não presta ou a mãe não presta, você diga, sua mãe é meio complicada, seu pai é assim, mas não bate muito de cima, porque a intensidade do veneno para o remédio é a dose. Então, se você ficar dizendo o homem não presta para sua filha, pode ser um dia que ela não quer saber, não quer casar, não quer nada. Entendeu? Então, tem alguma pergunta sobre isso? Então, não falo mal dele não, pastor, graças a Deus. Meus filhos são pessoas do bem. De 21 a 19 anos estão na faculdade. E o de 13 quer ser médico. Que maravilha! Tá certo, né? Esse assunto a gente tem que ter muita... É como criar filho, é uma magia de Deus. A gente nem pode ser duro demais, nem pode ser tchutchuca demais. Todo pai, toda mãe tchutchuca apanha na bunda. Todo pai, eu tô pra ver uma mãe tchutchuca, aquela mãe que fica, minha filhinha, minha fila, ai minha fila, ela vai bater na bunda dela, mas vai mesmo. Minha fila de 10 anos manda em mim, minha fila de 5 anos manda em mim, minha fila. Sim, não dá para tratar normal? Então temos que pedir muita sabedoria para ser pai e ser mãe, né? Hoje em dia eu faço tudo em segredo, às vezes o inimigo está na família. Sim senhora, Glória, eu gostei do nome, Glória Bezerra. Às vezes está na família, tá? Irmãos, pai, mãe. Minha mãe matou o amor que eu tinha pro meu pai. Só agora acordei, mas ele faleceu. Eita, Fabiana, isso dói, já aconteceu tanto, viu? A mulher chegou para mim e disse, pastor, minha mãe falava tão mal do meu pai, tão mal, que eu não queria nem vê-lo. Aí depois que ele morreu, foi que ela percebeu que a mãe dela é carregada. Mas já estava tarde demais, o pai morreu. Olha, você falando isso me veio à memória. Olha, aí pronto, o que fazer? O que fazer, né? Todo cuidado é pouco com as palavras. Paz e luz, farol de leitura, paz e luz. Então, Fabiana, é uma coisa, né? Mas isso acontece demais, Fabiana. Acontece demais e tem gente que procura bronca, né? Inclusive ela deve estar até me ouvindo agora. Tem uma mulher que é filha de um grande empresário no Rio de Janeiro. E ela vive passando necessidade, né? E ela ligando para mim, diz, pastor, a secretária do meu pai, ela ganha tantos R$1.000 todo mês. A secretária e o babão do meu pai ganha tantos R$1.000. Eu digo, assim, então vamos falar com seu pai. Não, pastor, eu quero que o senhor ore para ele vir me procurar. Eu digo, não, mulher, procure ele. Não, pastor, se o babão do seu pai ganha tantos R$1.000, a secretária do seu pai viaja para Londres, para Paris, para passar férias em Paris, e você está passando fome, conversa com ele direitinho. Não, pastor, tem uma birra com ele muito grande, minha mãe, não sei o que lá, a birra da sua mãe com ele é outra coisa, é marido, homem e mulher, entendeu? Vamos conversar com ele, bora?
Ele atende. Bem, eu falo com a secretária dele, que ele é um grande empresário. Aí a secretária diz que eu sou eu, ele atende. Eu digo, pronto, vamos fazer, bora. Vai me falar com ele quarta-feira, tá bom? Ela tá certa. Aí na sexta ela ligava, pastor, só orou por mim. Eu digo, orei, aí falou com ele. Ah, pastor, não quero falar com ele, não, quero que ele venha falar comigo. Aí eu disse, mulher, o que foi que houve? Não, porque minha mãe ficava falando dele, eu tive umas brigas com ele, eu machuquei ele me machucou também, certo? Então a briga da sua mãe passou para você e ele, foi. Então eu falei muita merda com ele, pastor. Certo, mas pai é pai, né? Chega para ele, peça arrego. Não, pastor, eu quero que o senhor pregue. Pastor, eu queria um emprego, menos de 2 salários mínimos. Não adianta, eu já sei que a secretária dele, o babão, o puxa-saco dele recebe tanto. Fale com ele. Não, pastor, então nessa birra a gente passou quase um ano. Ela querendo falar, eu querendo que ela falasse, ela não falava, e não sei o que lá, alegava um negócio que a mãe quase bateu, o pai quase bateu, não sei o que lá, e o pai tinha um amante. Eu digo, isso é problema do pai com a mãe, né, sou eu. Entra quente. Não, pastor, porque ele vai pensar que eu tenho interesse. Sim, o que tem? Interesse é interesse. Então, resultado, depois de um ano e pouco, aí eu perdi o celular, perdi a agenda todinha, não entrei mais em contato com ela, mas depois de um ano e pouco ela não tinha entrado em contato com o pai. Tudo birra da mãe com o pai. Ela comprou a birra. Entendeu? Isso acontece demais. Eu sei que tudo depende de tudo. Gente, é uma multidão, é um monte de fio. Cada coisa é cada coisa. Mas o fato às vezes acontece, como a Fabiana falou aí. A mãe ou o pai, né? Quebra o galho, ó, sua mãe, sua pai, e tal. Aí dia e noite, dia e noite, dia, homem não presta, mulher não presta, homem não presta, tal. Aí o filho pega a birra com o pai. Só vai perceber depois que ele morre. Meu pai era bom. Eu conheço mulher que dizia, pastor, o único contato que eu tive com meu pai foi, eu tinha 10 anos andando na cacunda dele. Nunca esqueci. E por que não teve mais? Porque minha mãe não deixava, dizia que ele era mau, dizia que ele era ruim, dizia que ele não prestava. O que fazer? Né, gente? Sobreviver, né? Quando a gente não sabe o que fazer, existe a palavra sobreviver. Você está numa guerra. Eu vou fazer o que nessa guerra? Sobreviver. Pai ruim, mãe ruim, filho ruim. Sobreviver a tudo isso. A ordem é sobreviver. Pastor, minha mãe está fazendo macumba para mim. Por que ela está fazendo macumba com você? Porque eu casei com um suíço rico e ela é da Assembleia não sei da onde. Ela quer que eu volte para o Brasil para ir para a igreja e deixe o suíço. Aí sua mãe está fazendo macumba e ela é crente, tá? Então o que vai fazer, gente? Sobreviver. Quebra a macumba dela, não muda nem de volta, porque a mãe... E sobreviver, vai fazer o quê? Se a gente for casca de ferida, a gente não vive. As famílias dos patriarcas, tudinho tinha moído, na família de Davi, na família de Jacó, na família de José, os irmãos tentando matar José. A gente quer ter uma família perfeita, mas não encontramos na Bíblia nenhuma família perfeita. Até os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. Está escrito na Bíblia, Chiquinho. Tá na briba, tá na briba, tá na briba, tá na briba. Eu quero saber se tá na briba, eu acredito. Se não tá, não acredito. Tá na briba, quero saber. Se José ficasse com raiva do pai, porque o pai tinha 2 mulheres, aí o filho de Salomão ia ficar com raiva de Salomão, que Salomão tinha 1000. Ou seja, se a gente fosse por um moído babado, né? Aí, meu amigo, ninguém vive. Então, quando a gente não souber o que fazer, o moído é grande, então é sobreviver. Mãe carregada, pai carregado. Fazer o quê? O cara chega para mim e diz, pastor, ele é presbítero e eu quero que ele seja pastor. Eu digo, eu dou o curso para você e vamos trabalhar comigo. O cara é nota 10, mas o pai dele é carregado todo. O pai dele só não arruma mais quenga porque não tem dinheiro. Quenga não quer homem sem dinheiro, não. Quer não. Mas aí ele vai, arruma uma nega, quando a nega vê que ele não tem dinheiro, ele chuta ele na bunda, ele volta para casa, e o filho é direito. O filho é um homem de Deus. Então vai fazer o quê? Sobreviver. E continuar amando esse velho, mesmo ele doido da cabeça, mas é pai. Né? Agora o cabelo, eu não gosto do meu pai, porque meu pai deu um espirro. Não gosto do meu pai, porque ele deu um pum. Não gosto da minha mãe, não sei o que lá. Então é casca de ferida. Onde é que está na Bíblia a família perfeita? Família de José do Egito. Tentou matar ele. José podia dizer, tentaram matar eu. Benjamim, meu Deus, tentaram matar eu. Deus fez ele dar a volta por cima. Lembre-se,
você pode dar a volta por cima e ser feliz. Aí vem pai ruim, mãe ruim, sogra pior. Sobreviver, gente. Sim, o filho de Jacó pegou uma das mulheres do pai, que moído pior do que esse, tá na briba. É de Vânia. É de Vânia. Né? O bichinho tava por ali, aí viu uma das mulheres do pai, vem cá, chega. Pronto. É um moído danado. Nem o pai conjugou ele, moído de família, entendeu? Para sofrer, prefiro afastar dos amalequitas que existe na família. É bom, mas sempre vai haver moído em família, tá? Sempre vai haver moído em família. Portanto, se você não tem nada na família, a família é um lascado. Se você tem, tá vendo, é um metidinha rico, mão de vaca, tem sempre esses mumu. Tem famílias mais organizadas do que outras. E outras desmanteladas mais do que outras. Mas o que fazer? É sobreviver. Né? Pastor, tudo o que eu precisava ouvir, Deus fez o melhor pra gente. Thaís e Toro. Assim, se seu pai é carregado, mas você não vai ser carregado que nem ele. Mas você, quando ele precisar, aí você auxilia ele. Tá entendendo? A sua mãe também, e assim por diante. Família, há babados em família, moídos. E os babados em famílias devem ser tratados dentro da família. Mas aí tem os agregados, né? Que é os genros, as noras, vai se juntando um bocado de gente, né? Por isso que é bom, assim, a pessoa, às vezes, não ficar um encangado no outro, né? Encangado aqui no Nordeste é um em cima do outro. Então é bom se afastar. Se seu pai for carregado, afaste-se dele. Mas também, se ele precisar, você chega junto. Mas é como se fosse uma onça que o cara dá comida, não deixa a mão, não come a mão. Entendeu? Mesmo assim são filhos. Não pense que só tem pai carregado, não. Tem filho que é carregadíssimo, tá? Tem filhos que se pudesse matava o pai. Vou criar meus gêmeos sem o pai, com a graça do pai. Você vai, mulher, e seus gêmeos serão grandes filhos. Esqueça, se o pai não merece, deixa ele se danar para lá. Não fala nem mal dele. Crie seus gêmeos. Você vai ser a mãe e você vai ser o pai. Você é uma mulher extraordinária. Com a ajuda de Jesus. Chame Jesus. Diga assim: Jesus, seja o pai dos meus filhos. Peça, chame. Jesus, o pai dos meus filhos deu no pé. Estou grávida de gêmeos. Questão financeira, questão de tudo. Eu peço ao Senhor que me ajude. Né? Vixe, é bem isso aí mesmo, pastor. Girlene, Cândido, olha. Então, e outra coisa, você tem que resolver o problema da família e não jogar gasolina. A família tem problema, vamos tentar resolver. Se não conseguir, afasta. Mas não adianta fazer. Entendeu? É isso aí, né? Irmãos carregados, tem irmãos que puder mata o outro, tá? Às vezes a pessoa se dá melhor com os de fora do que com o irmão. Mas tem irmãos que são maravilhosos. E é maravilhoso ter irmãos. Jesus seja o pai dos meus filhos. Eu tiro meu chapéu como sacerdote e digo: assim seja. Nada há de faltar. Tudo tu terá em abundância. E teus filhos serão uma bênção. Amém. Amém? Amém! Amém! Glória a Deus, sobreviver e ser feliz, não deixar ninguém roubar a sua felicidade, seja quem for, seja pai, seja mãe, seja filho, não tem esse direito de roubar a sua felicidade. Se o cara que quer viver na lasqueira, na lama, viva! O que pode fazer? Mas você não abra mão da sua felicidade, principalmente essa que teve os filhos aí, gêmeo, seja feliz, crie seus filhos, um dia eles vão reconhecer esse grande trabalho que você vai ter, em nome de Jesus, e vai ser prazeroso, tá? Criei meu filho sozinha e somos felizes, graças a Deus. Sula Ferreira. Olha, Sula Ferreira já começou a aparecer gente, tá? Hoje moro em outra cidade, faço visitas e não falo da vida pessoal. Ótimo, ótimo. Você tem que saber administrar a sua realidade. Famílias nobres, famílias pequenas, famílias grandes, família pobre, família rica, todos têm uns babadinhos, umas birrazinhas, tá entendendo? Tem aquelas famílias que gostam de estar perto, comendo churrasco, tem aquelas outras que são inimigas uma da outra. Isso vai muito de muitas coisas, né? Mas uma coisa é sobreviver e ser feliz. Amanhã eu vou depositar meu dinheiro, pastor, da Bencumba, para a conta da Caixa, aviso pelo Zap, Michele Silva.
Eu abençoo você e a sua família, em nome de Jesus. Marcelo Saraiva, não existe família perfeita. Mas tem aquelas famílias mais legais do que a outra, né? Aquele pai que os filhos é por ele. Eu gosto muito de uma família, de várias famílias, né? Aí é o seguinte, se o filho está escorregando, o cara puxa, e aí vai sobrevivendo, tá? Deus falou honrar pai e mãe, mas também falou, não seja como esta geração malvada. Tratar bem é uma coisa, ser igual é outra. Gostei, relações humanas. Glória a Deus. Assim, seria querer demais você e eu ter família perfeita? O que faz ser perfeito é a harmonia e a felicidade, né? Mas em toda família, que eu falo assim, avó, tia, tal, tem seus problemas. Isso é judeu, é alemão, é chinês, é coreano, é todo mundo. Porque é um imperfeito. Mas como nós queremos ser perfeito, aí a mulher diz, eu sou traumatizada com meu pai. Por quê? Meu pai chamou Poa. Eita, Poa. E ela chama também. Aí, às vezes, não podemos ser casca de ferida. Pastor, meu pai é um ladrão. Não seja igual a ele. Tá entendendo? Nem se envolva com as coisas dele. Ame e de longe você observe. Tem pai e tem mãe que é melhor honrar bem longe. Eles lá e nós cá. Sim. Mas mesmo assim, por exemplo, se você viaja para os Estados Unidos, sua mãe é carregada, seu pai é carregado, e você está ganhando um dinheirinho, aí você ajuda seu pai. Mesmo ajuda a carregadinha velha, o carregado. Tá entendendo? De longe você vai jogando, joga a comida sem botar a mão na gaiola. Parabéns pelo Dia dos Pais, pastor. Amém. Obrigado. Amém, amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Veja aí como conviver com família. Você bota assim, família, José de Assis, ou como conviver com família, José de Assis. Tá bom? Aí tem muitas técnicas na Bíblia. Tem um estudo meu de mais de 1 hora que fala sobre isso. Tá bom? Problemas em família, José de Assis, mãe narcisista, José de Assis. Como lidar, né? Dá água e comida para onça e para o trigão. Não eles comem você, né? E que Deus abençoe todas as famílias. Com a bênção de Deus, tudo dará certo. Agora, olha para as famílias boas, não para ficar comparando, mas para que a sua seja boa. A partir de você pode fazer tudo novo. Amém.